Pacto Cearense pela Primeira Infância completa 1 ano. Lançado em 7 de abril de 2025, o pacto visa contribuir para aprimorar a governança, melhorar a gestão dos recursos, além de ampliar e qualificar os serviços das ações destinadas à primeira infância. Estudantes participam da etapa regional da 3ª Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. A Olimpíada é resultado da disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas. Tribunal aprova relatório de inspeção com determinações e recomendações de melhorias às mães e recém-nascidos em Russas. Espaço Cultural do TCE Ceará recebe a exposição Onde Moram as Lembranças. Nós que fazemos o tribunal, a gente acredita no potencial da arte para nos conectar com o que há de mais humano, com a nossa humanidade mais profunda. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá! O Pacto Cearense pela Primeira Infância completa 1 ano com ações voltadas à garantia dos direitos das crianças de 0 a 6 anos. A iniciativa do TCE Ceará já conta com a adesão de mais de 330 órgãos e entidades em todo o estado. O Tribunal de Contas do Ceará celebra 1 ano do programa que busca contribuir para o avanço das políticas públicas ligadas ao desenvolvimento infantil no estado, o Pacto Cearense pela Primeira Infância. A iniciativa propõe uma atuação colaborativa entre instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos de idade. O Tribunal de Contas do Ceará, ele realizou uma série de compromissos com todos os municípios cearenses, também com câmaras de vereadores, também órgãos estaduais, todos irmanados com firme propósito de colocar o Plano Nacional de Primeira Infância em prática. Todos têm compromisso, inclusive o próprio Tribunal de Contas tem compromissos firmados para que isso se torne uma realidade nessa fase que é tão importante para o desenvolvimento do ser humano. Parabenizar o Tribunal de Contas do Estado, que tem atuado como um grande articulador do Poder Executivo, do Judiciário, de todas as frentes, para que a gente possa fortalecer a política de primeira infância. Aqui no estado do Ceará, a primeira infância é estratégica quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em desenvolvimento, quando a gente pensa em uma sociedade justa e próspera. Lançado em 7 de abril de 2025, o pacto visa contribuir para aprimorar a governança, melhorar a gestão dos recursos, além de ampliar e qualificar os serviços das ações destinadas à primeira infância. Ao acessar o site do pacto, é possível acompanhar os compromissos firmados, conferir boas práticas, indicadores e avaliar o progresso das iniciativas. O pacto avançou na implementação de ferramentas de dados e informações, como o Observatório Municipal da Primeira Infância do Ceará. De acordo com a plataforma, os municípios cearenses investiram mais de 4,1 bilhões de reais em ações voltadas à primeira infância em 2024. A partir do momento que o pacto ele mexe com todos os municípios, promove ações, promove formações, e a gente consegue, não só no âmbito intersetorial dentro do município, mas também no âmbito intersetorial dentro do estado, consegue conversar com outros municípios, a gente consegue aprender, evoluir, ver o que está dando certo e onde está dando certo para que a gente consiga implementar. O estado e os municípios estão trabalhando de forma integrada e o apoio do TCE vem para fortalecer ainda mais a nossa governança, fortalecer os comitês municipais da primeira infância, os planos municipais da primeira infância. Então a política da primeira infância ela ganha o que a gente esperava, que é ser o centro das atenções. Eu sempre disse, se você quer mudar o mundo, comece pela infância. O estado do Ceará tem uma possibilidade com o pacto de conversar, os municípios conversam entre si, dentro desse contexto, desse grande repositório, que a gente coloca nossas ações, trazendo evidências sobre a realização dessas ações e mostrando o impacto que essas ações têm, a gente pode servir de exemplo, e até de multiplicar essas ações que estão dando certo nos contextos do estado do Ceará. Desde novembro de 2025, as 184 prefeituras já aderiram ao pacto. Os compromissos com o desenvolvimento infantil por meio da iniciativa também já foram firmados por 118 câmaras municipais, 9 órgãos estaduais e federais e 19 entidades apoiadoras, totalizando a adesão de 330 instituições públicas e privadas. O cumprimento dos compromissos assumidos pelas instituições também está entre os avanços registrados.
40% dos compromissos firmados pelas prefeituras já foram concluídos, enquanto os órgãos estaduais atingiram 48,9% de execução das ações pactuadas. A gente chega nessa trajetória de um ano do pacto, né? Foi uma trajetória que eu digo de muito envolvimento, muito engajamento entre esses participantes do Pacto Cearense, mas também muito aprendizado aqui por parte do Tribunal de Contas, né? Que a gente fica muito naquela figura, vamos avaliar a política pública, mas hoje a gente participa dessa política pública, né? A gente entra como Tribunal de Contas nesse elo de articulação dessa governança colaborativa. Eu acho que o pacto ele veio no momento certo, na hora certa, porque nós precisamos nos juntarmos, nos aderirmos a uma causa que é a causa da primeira infância. Nós precisamos fazer um olhar para todas as infâncias. Nós precisamos olhar para as infâncias nas diferentes cidades, porque cada infância, cada lugar traz uma condição diferente. E nós precisamos olhar para as diferentes classes de infância. E eu acho que o pacto ele veio para reforçar a nossa atuação. Então é uma atuação junto ao sistema público, mas também acaba sendo uma atuação que vai refletir em ações em todos os sistemas, em todas as condições. A adesão ao pacto pode ser feita por meio da assinatura do termo de compromisso, localizado no portal do Pacto Cearense pela Primeira Infância. Após isso, o documento deve ser enviado para o e-mail pacto.primeirainfancia@tce.ce.gov.br. Mais de 900 estudantes participaram da etapa regional da terceira Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. A competição educativa estimula o protagonismo estudantil e a formação de novas gerações. Cidadania e conceitos sobre administração pública estiveram na ponta do lápis de mais de 900 estudantes cearenses durante a realização da etapa regional da terceira Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. A competição educativa do Tribunal de Contas do Ceará foi realizada no dia 17 de abril, em mais de 60 escolas de ensino médio em tempo integral da rede pública estadual. A competição educativa é promovida pelo TCE Ceará por meio do Instituto Plácido Castelo, em parceria com a Secretaria da Educação do Governo do Estado. A Olimpíada é resultado da disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas. No distrito de Camará, a cerca de 19 quilômetros do centro de Aquiraz, 8 estudantes do primeiro ano da Escola Francisco Nailton Cavalcante de Lima participaram da etapa. Estou tentando aprender as coisas que estão sendo passado, tentando me esforçar ao máximo para sair bem na prova, na eletiva. Eu escolhi ela por ser algo diferente do que eu tenho das outras eletivas e por ser algo que eu acho que pode impactar bastante na minha vida e está impactando bastante ela. Sendo bem puxada, mas eu tô achando muito bom. Eu tô estudando bastante e espero que a gente passe e consiga ganhar. Nós somos uma escola que está fora do perímetro urbano, né? E estamos dentro de uma região de muita vegetação ao longo da BR-116, mas o que a gente percebe é que a nossa juventude eles têm pouco acesso às informações que circulam nos grandes meios. Então, uma das formas para que o nosso aluno, enquanto jovem eleitor, possa compreender onde é que está sendo gerado todo o dinheiro que vem para a escola e para os demais órgãos, então a eletiva é um mecanismo de aprendizado e é um mecanismo também de propagação desse conhecimento. Nesta etapa regional, a avaliação foi realizada em equipes de, no mínimo, 4 alunos. No total, participaram 904 estudantes, distribuídos em 226 equipes. A escola com o grupo de maior nota por Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, as CREDES, e pela Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza, a CEFO, avançará para a etapa macro-regional. Os resultados desta fase serão divulgados no dia 29 de abril. O início está sendo um pouco desafiador, porque é um tema que geralmente não é cobrado dos alunos no ensino fundamental, né? Às vezes nem no ensino médio. A escola busca como objetivo, ao aderir a essa eletiva, né, que os estudantes possam ter esse contato, conhecer de onde que vêm as verbas, como que elas são aplicadas e um pouco mais do que isso, como cidadãos que
daqui mais algum tempo já estarão voltando, né, possa fazer o papel de fiscalização, de procurar como é que está sendo aplicado os impostos que eles pagam, que os pais pagam, que a comunidade paga, que a sociedade paga, e, de certa forma, né, está ajudando a sociedade a fiscalizar como é que são aplicados esses recursos. A prova foi acompanhada pela gerente de avaliação e resultados de soluções de aprendizagem do IPC, Ranúzia Ferreira, e pela assessora técnica da SEDUC, Naí Batista. O objetivo do tribunal sempre foi formar, para além dos cidadãos adultos, as novas gerações. Nós temos um programa chamado Formação das Novas Gerações e ele tem buscado acessar as escolas estaduais do nosso estado do Ceará por meio de um componente curricular eletiva. E essa eletiva em específico, né, Cidadania e Controle Social, ela nos ajuda e ajuda na formação dos estudantes nessas dimensões ética, política, cultural, né, social, de compreender como é que funciona o recurso público. A próxima etapa, com abrangência macro-regional, será realizada no dia 8 de maio. A última fase da Olimpíada, a etapa estadual, será promovida em formato de programa televisivo, com transmissão pelo canal do TCE Ceará no YouTube. Os estudantes vencedores da Olimpíada receberão premiação em dinheiro no valor de R$15.000, R$9.000 e R$6.000 para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Já a premiação dos professores será de R$7.500, R$4.500 e R$3.000, respectivamente, para o primeiro, segundo e terceiro lugares. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre a atenção materno-infantil. Até já! O TCE Ceará aprovou o relatório final de inspeção realizada no município de Russas para avaliar as condições de assistência materno-infantil. O colegiado pleno fez determinações e recomendações de melhorias às mães e recém-nascidos. Veja no Conexão Cidadão. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar de um assunto que não é novo aqui no Conexão, né, Carol? Vamos falar sobre saúde, principalmente da saúde materno-infantil. Exatamente. O tribunal já vem realizando fiscalizações sobre essa temática. Primeiro foi realizado um levantamento para verificar os principais serviços ofertados pela assistência materno-infantil. E agora o tribunal está fazendo trabalhos mais regionalizados. Exatamente. E para entender, né, o funcionamento desses serviços oferecidos, da atenção ao parto, da atenção à própria gestante, da gestão, né, quero dar aqui as boas-vindas ao Sérgio e ao Rafael. Mais uma vez, aqui no Conexão Cidadão, falando sobre assuntos tão relevantes, né? E hoje vamos falar sobre pré-natal, sobre gestão, sobre prontuário, saúde materno-infantil. E como está esse andamento do levantamento que vocês fizeram? Teve uma visita também ao município, né? Como foi? Como é que está sendo tudo isso? Como a Carol gosta de falar, né? Qual foram os achados? Foram bem, assim, dentro do que a gente esperava, né, Rafael? Pelo que a gente fez no levantamento, né? Que acabou direcionando o levantamento que nós fizemos na rede materno-infantil, né? Como um todo, né? Como um todo. Que acabou direcionando esses trabalhos que nós entramos agora a fazer, né, no final do ano e demos continuidade agora nos primeiros 2 meses, né, do ano, né? Isso. A gente, nessa oportunidade, a gente trabalhou em 4 municípios, né, da região do litoral leste do Vale do Jaguaribe, né? Foram Russas, foi Areré, foi Aracati e foi Capuí, né? E assim, como a gente chegou nesses municípios, né, é importante até a gente fazer essa ponderação. Esse trabalho que a gente está fazendo agora, que a gente realizou, que foi a inspeção na rede de atenção primária, né, na atenção primária voltada para o pré-natal, ele foi em decorrência do levantamento que foi feito, né, na Rede Segum em 2024, que a gente identificou quais áreas da rede, né, que mereciam um olhar específico da gente. Então, assim, naquela oportunidade, quando a gente foi realizar o levantamento, a gente verificou, dentro das macro-regiões de saúde do estado, quais eram aquelas que tinham os piores indicadores de mortalidade materno-infantil, né?
E a região do Vale do Jaguaribe do Litoral Leste se destacava, realmente estavam com índices maiores que outras regiões. Um ponto que chamou a atenção no relatório de fiscalização foi a fragmentação de informações, em específico com relação ao prontuário eletrônico da gestante, do paciente. Como que isso afeta o atendimento a uma gestante? O que a gente viu assim que escancarou esse problema, né? Foi a falta de sistemas, né? De que se comunicam entre o médico que faz o atendimento especializado e o posto. Então, se não tem aquela comunicação, quando chega para o hospital, fica faltando aquele dado da consulta especializada, né? E se for uma gravidez de alto risco, pode gerar intercorrências, né? Que se fica difícil identificar a causa, né? Só para tentar contextualizar aqui, que fica falando de prontuário, de atenção, né? Foi assim, a atenção primária é o posto. Sim. Né? Então, ela começa a ser atendida ali no posto, existe um prontuário. Então, tem aquela dificuldade de ir para a atenção secundária, que é a atenção especializada. Isso. Pronto. Aí já não se comunica. E a paciente pode ficar presa sempre nos exames iniciais, né? Isso. E a atenção terciária é onde o hospital, onde ela vai parir, como a gente diz, né? Vai receber ali a criança. Então, essa falta de comunicação entre essas três unidades, primária, secundária e terciária, acaba que dificulta tudo isso e acaba que pode até evitar uma morte evitável. Isso, né? Exatamente. Porque assim, quando a porta de entrada, como você falou, é a atenção primária, né? O paciente, a gestante, a primeira consulta sempre é lá, e lá é feita a estratificação de risco. Vai ser naquele momento que vai ser verificado se aquela paciente vai ter a necessidade de ter um acompanhamento especializado ou não, se a gravidez é de alto risco ou não. Não sendo de alto risco, ela vai ser acompanhada pela atenção primária até o final da gravidez, ok. Sendo de alto risco, ela vai ser acompanhada tanto pela atenção primária como pela atenção secundária, que é o especialista. E é nesse momento que a gente encontrou essa falta de comunicação entre os sistemas, né? Ela faz uma consulta na atenção primária e uma consulta na especializada. Só que essas informações, elas não conversam. Então é como o Sérgio falou, não é numa situação de uma intercorrência, numa situação em que você precisa ter o máximo de informações sobre a paciente, essa informação, muitas vezes, ela pode se perder. E isso é muito importante, que tenha esse complemento. Ah, sim, com certeza. É uma linha do cuidado, né? Quando você imagina a saúde, você tem uma linha do cuidado. Então você não pode, nessa linha, quebrar informação sobre o paciente. A gente fez o nosso levantamento, né? Quando a gente fez o levantamento, a gente identificou vários municípios que não tinha aquele médico especialista, aquele obstetra, né? A gente não tinha obstetra. E ainda quando a gente veio agora, antes do tribunal julgar, a gente já ter mencionado no nosso relatório de levantamento, a gente já viu vários municípios contratando um obstetra para acompanhar, já melhorando muito os indicadores, né? Quase um toque de Midas, né? Quase um toque de Midas, né? Então, assim, a gente já vê, assim, antes de monitorar, a gente já vê a melhoria. Né? Só da gente colocar os nossos pezinhos lá, né? E os nossos olhos, né? A gente já vê que melhoria. Então, assim, além disso, a gente propõe, né? Como resultado do julgamento, fazer um monitoramento dessas recomendações, né? Dessas determinações que são mais importantes. Né? Quero parabenizar mais uma vez pelo trabalho de vocês, uma fiscalização, um levantamento assim de extrema importância, né, trabalhando diretamente com vidas e a missão até do tribunal, né, é melhorando vidas, né. Parabéns, Sérgio, parabéns, Rafael, pelo trabalho. Obrigado. A gente agradece. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques desta semana aqui no Tribunal de Contas. Veja também, Espaço Cultural do TCE Ceará recebe a exposição Onde Moram as Lembranças. Está em cartaz até o dia 15 de maio a exposição Onde Moram as Lembranças, da artista Jacinta Cavalcante. A exibição da mostra faz parte do programa Educação pela Arte do TCE Ceará. O Espaço Cultural do TCE Ceará e o plenário do edifício Antônio Coelho receberam a inauguração da exposição Onde Moram as Lembranças. A produção é composta por rostos, figuras e personagens que simbolizam espaços repletos de histórias e emoções. A produção é da artista visual Jacinta Cavalcante, com curadoria de Andréa Dalólio Hilui. São obras
construídas nos últimos 8 anos e a gente procurou diversificar, fazer a exposição um pouco mais alegre, porque eu tenho participado de muita exposição só com esculturas. Então as pessoas pensam que eu só faço escultura, né? Então a Andréa quis mostrar a outra vertente das artes que eu trabalho, com tinta a óleo, telas a óleo, telas em acrílico, gravuras. Então essa exposição está um pouco mais enriquecida, né? Não tem só esculturas em cerâmica. As obras da Jacinta Cavalcante contam um pouco das suas lembranças, desde sua infância, quando ela brincava com as pedras brancas de sua cidade, e também sobre o seu fazer artístico, que vai da cerâmica, pintura, a parte de gravuras também. Membros, servidores e colaboradores do TCE Ceará passaram pelo espaço cultural, além de profissionais ligados à cultura e demais entusiastas da arte, que também marcaram presença. A exposição pode ser visitada até o dia 15 de maio, no horário das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, aqui na sede do Tribunal. A exposição faz parte do programa Educação pela Arte, desenvolvido pela Escola de Contas e Instituto Plácido Castelo, o IPC, em parceria com a Secretaria de Administração e a Presidência do Tribunal. Nós que fazemos o tribunal, a gente acredita no potencial da arte para nos conectar com o que há de mais humano, né, com a nossa humanidade mais profunda. Então o tribunal tem uma série de iniciativas nesse sentido, tem o Leitores da Corte, tem um Cine TCE, tem a Mostra de Talentos, tem o concurso de fotografias e tem as exposições. Então a gente está sempre abrindo, querendo presentear não só nossos servidores, mas toda a sociedade com esse espaço, um momento para chegar, contemplar, se conectar com a sua humanidade mais profunda aqui no Tribunal de Contas do Estado. A arte faz parte da nossa formação crítica, do desenvolvimento da nossa criatividade e também de promover um espaço de integração, de apreciação, né, da beleza, da criação. Então tudo isso para nós faz parte de um processo educacional. Essa é a primeira do ano, né? Nós teremos ainda mais 2 exposições, uma delas será no nosso grande encontro da Semana da Arte, no 2º semestre desse ano, e a gente vem sempre pensando em trazer artistas múltiplos, né? Então hoje nós temos aqui a Jacinta, que é cirurgiã dentista, mas que desenvolve também diversas artes, né? É uma artista visual. Vamos agora direto à redação do Acontece TV, onde Viviane Gonçalves traz novas informações do Tribunal de Contas do Ceará esta semana. Olá, Gabriela e todos que acompanham o Acontece TV. A Rede Cearense de Ouvidorias Municipais do Tribunal de Contas do Ceará informa que 100 municípios já contam com ouvidorias formalmente instituídas. A Rede TCE Ouve é uma iniciativa da Ouvidoria da Corte de Contas que busca ampliar o diálogo com a população, fortalecer a transparência e incentivar o controle social nos municípios. O presidente do TCE Ceará, Holden Queiroz, recebeu a primeira-dama do Estado, Lias de Freitas, para a reunião sobre políticas públicas voltadas à primeira infância e à segurança alimentar. Durante o encontro, foi destacado o Pacto Cearense pela Primeira Infância e as ações do programa Ceará Sem Fome. O TCE Ceará, por meio da sua Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, está ofertando cursos sobre o novo marco da prestação de contas de gestão municipal. É online, gratuito e as inscrições estão abertas. A formação é voltada a gestores e servidores públicos para discutir o dever constitucional de prestar contas, destacando a obrigatoriedade de instrução dos processos exclusivamente em meio eletrônico. Também estão abertas as inscrições para o curso Prestação de Contas de Gestão e Sistema Ágora. O objetivo é orientar sobre elaboração, envio e acompanhamento das prestações de contas. A formação será realizada de 4 a 19 de maio, com encontros online. Você pode conferir todos os detalhes no site do IPC Edu. O Acontece TV de hoje fica por aqui. Para rever alguma reportagem ou acompanhar as notícias do Tribunal, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana!